Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma oportunidade nós estamos para continuarmos com o seminário de escatologia bíblica. Bispo Eliezer Carvalho, da ADN, Cornélio Procópio, nós estamos aqui toda terça-feira, 20 horas. Você pode estar com a gente na rua Mário Concato, 163, no Jardim Vitória Régia. Você é o nosso convidado para estar com a gente, tá bem? Toda terça-feira, às 20 horas. Então, vamos dar prosseguimento. Nós dissemos aqui na aula passada a respeito de como será o céu. Nós dissemos que o céu é um lugar onde Deus está, e quando falamos de céu, a palavra céu não significa exatamente, de repente, como muitas pessoas imaginam. A palavra céu significa firmamento. Você olha para cima, você já pode, de repente, ver um céu. As nuvens pode ser chamado de céu. Além das nuvens, também pode ser chamado de céu. Tá bem? A cidade santa também ela é chamada de céu. O céu é um lugar onde jamais as pessoas chorarão. Falamos aqui também que o céu é um lugar onde jamais as pessoas sentirão tristezas. Também o céu é um lugar onde as pessoas não se lembrarão do seu passado ruim. Tá bem? O céu é um lugar real, não é um lugar fictício. Ele é um lugar existente, realmente real. É um lugar espaçoso, não é? Muita gente vão estar neste lugar. A Bíblia diz que são tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, são tantos também como as estrelas dos céus. Então é um lugar espaçoso. E o céu fica para cima. Quando você pensa em céu, você vai pensar para cima, tá? Quando você olha para cima, você vai então imaginar o céu. O Senhor Jesus foi assunto ao céu. E quando os varões estavam olhando para onde Jesus ia, os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus, do mesmo jeito que o viste subir, ele há de descer. Então, céu é para cima. Já o inferno é para baixo. O inferno está nas profundezas da terra, nos lugares mais baixos da terra. O Novo Testamento fala de 3 palavras, pelo menos, indicando o inferno. A primeira palavra é Hades, que é o mesmo que inferno também. Geena, também o mesmo que inferno. E Tártaro é o mesmo que inferno. Essas palavras existem para definir o inferno em situações, nas suas repartições, tá bem? Hades é o mesmo que Seol do Velho Testamento. É o lugar onde os espíritos aguardam pela ressurreição. Por que pela ressurreição? Porque as pessoas vão ser ressurretas para serem julgadas, né? Todos comparecerão diante do trono branco, e quando forem estar diante do trono branco, eles vão estar em corpo ressuscitado para serem julgados no trono branco. Geena, por outro lugar, refere-se também ao inferno em relação ao castigo, juízo de Deus, um compartimento do inferno que fala do juízo de Deus. Esse lugar, para esse lugar irão os injustos após o tribunal do trono branco. E Tártaro é usado para definir o lugar onde Satanás com os anjos caídos vão ter o seu juízo final, como está para sempre destinado a estar para sempre, por toda a eternidade, neste local que é o lugar abaixo da terra, um lugar chamado de lago de fogo ardente.
É muito importante saber que o inferno é contrário, antítese do céu. Quando falamos de céu, falamos de lugar de gozo, de delícias. Quando falamos de inferno, falamos de lugar de tormentos. A igreja, ela vai triunfar sobre o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja vai triunfar sobre o inferno. No inferno, a vida é consciente. As pessoas sentem, a alma sente toda o espaço e tudo que está inserida no seu ambiente, a alma sente. E a alma grita dia e noite. Dia e noite a alma, ela grita no inferno. O corpo é enterrado e a alma e o espírito vão para o inferno. Quando a pessoa falece, o corpo vai para a terra, mas a alma e com o espírito vão para este lugar. Se não estiverem em Cristo, vão para um lugar de tormento. Mas se estiverem em Cristo, então vão para o paraíso, livres do inferno. A indisciplina, o relaxo com as coisas de Deus podem conduzir uma pessoa ao inferno. Uma pessoa pode estar na igreja, dizer que é crente e não ir ao céu, ir ao inferno. Sim, lá no inferno tem muita gente, porque foi dito por Jesus no capítulo 5 de São Mateus, versículo 22, que as almas de lá gritavam: Senhor, no teu nome expulsamos demônios. E mais, ele fala lá de pessoas que até ressuscitaram mortos. E um crente, para ressuscitar morto, ele vai ser bambambam, vai achar que é o teteinha de Jeová. E Jesus disse que eles estariam no inferno. Por quê? Porque ficam brincando de cristão, brincando com o cristianismo. Acham que aceitaram a Jesus de verdade, mas na verdade não aceitaram. Acham que estão seguindo a Cristo, mas na verdade não estão seguindo a Cristo, não é? Se nós pudermos ler alguns textos, eu gostaria de solicitar novamente leituras destes textos. Mateus 5 e 29. Mateus 5 e 29. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar com Mateus capítulo 5 e o versículo 29. Leitura bíblica. Encontrou, já pode ler. Vamos lá. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olha aí, o texto está referindo-se a inferno. É melhor a pessoa de repente viver nesta terra debilitado do que viver tranquilinho com todos os órgãos e todos os membros do corpo, mas ser lançado no inferno. Então, o inferno é um lugar real. Mas aprendemos que o inferno é um lugar real. Ainda no Mateus 5, aí vai agora para o 22, retroceda um pouquinho e vai para o versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E quem disser tolo, será réu do fogo do inferno. Mais uma vez o Senhor Jesus fala de inferno, fala de juízo de Deus para aqueles que
não estão em Cristo. Então, inferno é um lugar real. Tem como sair do inferno, uma vez que entra-se lá, a Bíblia não diz, mas pessoas que tiveram algumas experiências e disseram ir ao inferno, sim, eu vou referir-me, disseram ir ao inferno, porque só Deus sabe se eles foram mesmo. Então tem uma mulher que foi ao inferno, segundo ela, é igual segundo a ciência diz que foram à lua. Então, conforme disseram que foram à lua, a gente não sabe se foram mesmo, não sabe se realmente em 1969 o homem pisou pela primeira vez na lua. Pode ser que de repente esteve em algum lugar da própria terra e disse que era a lua, não sabemos, mas pode ser que seja verdade que eles pisaram na lua. Então pode ser que seja verdade essas pessoas que disseram que foram também ao inferno. Tem uma mulher chamada Mary Baxter, e ela escreveu um livro, Divinas Revelações do Inferno. Eu li, reli e trili o livro, beleza, mas não estou afirmando que ela foi, ela disse que foi, ok? Beleza. E depois ela fez um livro com Divinas Revelações do Céu. Então uma hora ela ia para o inferno, outra hora ia para o céu, outra hora ia para o inferno, outra hora ia para o céu. E ela conseguiu escrever 2 livros, um do céu e um do inferno. Segundo Mary Baxter, ela diz que o inferno tem o formato do corpo humano. Segundo Mary Baxter, ela disse que o portal do inferno é uma boca, e essa boca se abre, uma boca gigante, com mandíbulas, que abre-se constantemente, e cada vez que essa boca se abre, milhares de vidas, de almas, caem dentro do inferno. E a pergunta que eu fiz é: ao cair no inferno, pode sair de lá? A Mary Baxter diz que saiu. Não, bispo Eliezer, é que a Mary Baxter teve só uma revelação. Ela não foi para o inferno, o espírito dela foi lá, mas o Senhor Jesus aguardou. Então, amém, glória a Deus e aleluia, né? A pergunta que eu fiz é: se a pessoa morre, vai para o inferno, pode sair de lá? A resposta está em Mateus capítulo 23, 33. É só ler, por gentileza. Mateus 23, 33. Estamos tratando sobre escatologia bíblica. Se encontrar, é só ler, por gentileza. Serpentes, raças de vidro, como escapareis da condenação do inferno? Como escapareis da condenação Do inferno. Ou seja, está dando aqui uma intenção de que não se escapa de lá, que não se sai. Ele está perguntando: como você vai dar um jeito de sair do inferno? Como? Dá-se a entender que não. E é lógico, aqui o texto dá-se a entender, é um modo de dizer, né? Mas não se sai de lá, que o próprio Jesus disse na parábola do rico e do Lázaro, que não se sai do inferno. Que lá do inferno não se sai, de jeito nenhum, né? Inferno é uma prisão eterna, né? Prisão perpétua de tormentos eternos. Não tem como sair de lá. Não há como sair de lá. Vamos ler mais alguns textos, só para quem está com a gente no YouTube ter convicção do que nós estamos falando com respaldo bíblico. Ainda Mateus capítulo 13, versículo 42. Vamos lá nesses Mateus aí. O Mateusão escreveu muita coisa a respeito do que foi falado por Jesus. Então vamos lá? E lançá-los pão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, lá é uma prisão onde tem choro
e ranger de dentes, ou seja, um lugar de tormentos eternos. Vai agora para Mateus 49, versículo 50. Mateus 25, desculpa. Mateus 25, 41. Mateus capítulo 25, era o versículo que era para ter lido, mas tá bom. Você está ainda lá? Desculpa. O 13, eu falei 13, 42, não foi? Mateus 13, 42 você leu. E aí eu precisava que lesse também o 49. Não é capítulo 49 não, é versículo 49 do capítulo 13. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aí fala do juízo, né? Quando nós vamos eternamente estar com o Senhor para sempre, e os ímpios eternamente na prisão eterna que é o inferno. E finalmente o 25, 41 de São Mateus, que está escrito lá. O Flávio Josefo, ele informa que o inferno é um lugar destinado para o grande dia do juízo de Deus sobre todos os homens injustos, desobedientes, idólatras, avarentos, que serão enviados para lá eternamente. Entretanto, os justos viverão também eternamente. Encontrou o 25, 41 de São Mateus? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Muito bem. Vou fazer aqui uma brincadeirinha, mas não tem nada a ver com política. Mas até nisso o tal da esquerda se dá mal, né? Se tiver a esquerda, então direis o que tiver à esquerda. Quer dizer que se tiver à direita, está de boa. Vinde, benditos de meu Pai, possuís por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo, dos tempos. Lógico que essa é uma brincadeirinha, né? Jesus não tinha negócio com direita e esquerda quando estava falando isso, não. É que coincidiu, é uma coincidência, mas é uma coincidência que o trono de Deus está à direita do Pai. É só coincidência, né? Que Deus tem negócio com direita, né? Coincidência só. Muito bem. Então, Flávio Josefo, ele diz que os injustos, aqueles que agirem com injustiças aqui na terra, pode ser homens, pode ser instituições, pode ser igrejas, homens que estão ligados a igrejas, se agir com injustiça e não se converter a tempo, o lugar dessa pessoa é no lago de fogo e enxofre. Baseado no texto bíblico, Flávio Josefo, historiador de Israel, né, da história de Israel, ele diz que os injustos não irão ao céu. Ele diz também que os desobedientes, para quaisquer situações, desobedientes a pais, desobedientes a patrões, desobedientes ao professor, desobediente ao pastor, desobediente a qualquer tipo de autoridade, porque se você estiver sujeito a uma autoridade, automaticamente você tem uma obrigação de sujeição, de submissão, de estar obediente. Então toda desobediência leva a pessoa a perder o direito a entrar nos céus pelas portas, segundo escrevera Flávio Josefo. E é claro, ele fala também dos idólatras. Qualquer idólatra não entrará no reino dos céus.
Então tome muito cuidado para de repente você não cair no conto da idolatria. E tome muito cuidado, porque a idolatria não é só um ídolo feito de barro, de madeira, de bronze ou de ouro. A idolatria pode ser feita de carne, pode ter coração, pode estar respirando. Ou seja, a idolatria pode ser uma pessoa pelo qual você está idolatrando. A idolatria pode ser uma instituição, uma placa denominacional que você esteja idolatrando, que você diz respeitar é uma coisa. Não estou dizendo para você não respeitar nem o seu pastor e nem a sua instituição. Você deve respeito ao seu pastor e deve respeito à sua instituição, à igreja pelo qual você está inserido ou inserida. Mas jamais você entra para o nível de idolatria. Jamais você idolatre o seu pastor, o seu líder. Jamais você idolatre a placa da sua igreja, dizendo que ela é a melhor que tem entre as demais. Não faça isso, porque bom é Deus, o melhor é Deus. Os demais estão aqui na terra e têm falhas, então não podem jamais serem adorados. Quaisquer que forem idólatras, em quaisquer níveis de idolatrias, serão lançados no fogo de enxofre, fogo com enxofre, segundo as Escrituras. Flávio Josefo também fala que todo aquele que for munheca, todos aqueles que forem coração duro, todos aqueles que forem involuntários para ajudar, todos aqueles que não quiserem ajudar o órfão, a viúva, o pobre, o passador de fome, ao invés de ajudar, pede para ele trabalhar. Conhece alguém assim? Vem uma pessoa, pede uma oferta, pede uma esmola, e você pode dar a esmola, mas ao invés de dar a esmola, você fala: olha você, olha que forte que é você, você precisa ir trabalhar, vai procurar um emprego, vai. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia fala assim para nós não negarmos a quem nos pedir, é para dar a quem te pede, e não meneies a cabeça, e não vires as costas para quem te pede. Mas bispo Eliezer, se a pessoa pedir para beber, a Bíblia diz que não é para você perguntar o que a pessoa vai fazer com a moedinha miserável que você está dando para a pessoa. Já é uma moedinha que você está dando para a pessoa, já é um cruzeirinho de 2 cruzeiros que você está dando para a pessoa. Você não vai perguntar o que a pessoa vai fazer? Não é verdade? Como é que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai comprar pão? Se for comprar pão, para pão eu dou. E a pessoa de repente fala assim: não, vou dizer, você deixar bem claro, eu quero para mim tomar pinga. É para você dar, dê a quem te pede, e não meneis a cabeça. Não é para ficar perguntando o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, não. Não. A pessoa está pedindo, já é uma humilhação pedir. Já é uma humilhação quem pede. Não interessa para quê. Não interessa o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Ela já se humilha para pedir. Aí você ainda vai ficar perguntando para a pessoa o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. E tem pedinte que sabe que os avarentos não ajudam se não for para pão, eles mentem. Fala que é para fralda, para criança. É nada. Ele vai tomar um goró, ele vai tomar pinga mesmo, mas mente, porque já está com o diabo no couro mesmo, e o pai da mentira é o diabo. Então, para essa pessoa mentir, molezinha, né? Então ele falou:
me dá um cruzeiro aí para mim comprar um pão para levar para os meus filhos. Aí a pessoa talvez põe a mão no bolso e dá. Talvez. Vamos voltar aqui o que o Flávio Josefo disse: nenhum avarento terá parte no reino dos céus. Ai, pastor, eu achei que avarento aqui é aquele que não dá oferta na igreja. Não, a Bíblia não está falando que para você dar oferta só na igreja, não. Eu paro no semáforo, eu não tenho sorte, ou eu tenho, não sei. Talvez é minha sorte essa, não sei. Mas é toda vez que eu paro num semáforo, ou tem um pinguço pedindo esmola, ou tem um malabarista fazendo malabares, e se eu tenho uma moeda ou um cruzeirinho no bolso, eu não vou deixar o coitado do malabarista fazer malabares perto de mim, e não deixar cair aquelas peças de malabares, que ele faz um impossível de não cair a peça do malabares, e eu ainda vou falar assim, eu tenho, mas eu vou falar assim, não tem não, eu estou sendo mentiroso. E se o mentiroso vem no arrebatamento da igreja, eu fico e vou para o inferno, porque eu menti por malabares que eu não tinha. Tem de crente mentiroso, gente, está com dinheiro no bolso, mas não dá o cruzeirinho para o coitado do malabares, está fazendo malabarismo lá no farol. Mas para ele eu dou, mas para o pinguço eu não dou não. A Bíblia não fala que não é para dar dinheiro para pinguço. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, dê a quem te pede e não meneis a cabeça. Acabou. Caso contrário, a gente vai estar enquadrado num avarento. Então, o que é um avarento? O que é avareza? Vamos para definir pelo dicionário. Vamos ver se alguém pode me ajudar aí. Dá um Google, avareza. Dá um Google aí para mim. Vamos ver. O que é um avarento? Porque para o Flávio Josefo dizer que o avarento não entra no céu, a Bíblia também diz. Eu estou falando que o Flávio Josefo, ele está enfatizando, né? Nenhum avarento terá parte no reino dos céus. Então um avarento que não dá dízimo vai para o inferno. Mas o dízimo não é bíblico, não interessa. Tem que dar o dízimo, senão você está enquadrado no avarento. Tem que dar uma oferta, senão está enquadrado no avarento. Tem que ajudar o seu pastor a pagar uma água, senão está enquadrado no avarento. Tem que ajudar o teu pastor a pagar a internet da igreja para fazer uma live, senão está enquadrado no avarento. Tem que ajudar o teu pastor a colocar um combustível para ir visitar o velhinho e a velhinha, senão está enquadrado no avarento. Deram um Google aí? Então vamos lá. Qualidade ou característica de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro e às riquezas, falta de generosidade, mesquinharia, mesquinhez e sovinice. Sabe o que é mesquinhez? É o camarada te pedir R$1, você não dá. Vai me fazer falta R$1. Vai me fazer falta. E se o camarada pede 20 centavos, você também não dá. Avarento é mesquinho. Mas e se ele te pedir 10 centavos? Você se apega aos 10 centavos e não dá, porque você é avarento. Não, esses 10 centavos eu estou guardando para uma outra oportunidade. Não, a Bíblia fala, dá a quem te pede e não meneis a cabeça. Estamos falando sobre escatologia bíblica, mas dentro da escatologia bíblica está dizendo que vai ao inferno o avarento. Quero continuar lendo no Google? Então dá um Google aí. Ele tem relutância em gastar, evita gastar dinheiro a todo custo, mesmo em situação que exigiram um gasto com um conforto básico ou prioridade e necessidades. Tem medo de perder, é movido pelo medo de perder, o que o torna resistente a qualquer tipo de compartilhamento ou gasto. Pronto. É um avarento. Esse avarento, ele vai guardar. Disse o texto lá na parábola de Jesus. Jesus falou a parábola do homem rico, né? O homem que tinha fez uma safra, participou de uma safra maravilhosa.
construiu novos silos. E aí o que foi falado para ele? Louco! Se hoje pedirem a você a sua alma, quem você dará? Então, um avarento, gente. Ele quer só para ele, só para ele, só para ele, só para ele, só para ele. Alguns dizem assim, como que é vapo, é isso? Né? Ou dá cinquentão aí, vapo, dou nada. Ou ajuda cinquentão com uma oferta aí para a igreja, vapo, dou nada. Que? Tô fora? Não, isso aqui é para mim, isso aqui eu vou guardar. Quem poupa tem, quem poupa tem. Aí, então, rapaz, você tem, ajuda aí. É por isso que eu tenho, porque eu guardo. Mas é avarento, ele não compartilha, ele não doa, ele não ajuda o próximo. Então, minha gente, exercite não ser avarento, dando moedinha para quem te pede nos semáforos. E às vezes conhecido, você está numa avenidona aí, que todo semáforo você tem que parar, e todo semáforo tem um malabarista, porque agora eles não pedem mais, agora pelo menos eles estão trabalhando, é a arte do malabarismo, né? Então, eu falo com a minha digníssima esposa, a bispa Claudilena, que eu acho correto, que pelo menos não estão lá, me dá dinheiro, pelo menos eles estão exercitando uma arte do malabares. Estão, é uma arte do circo. E aí essa arte circense, você separa o carro, não precisa ir para o circo. Rapidinho, já enquanto está lá vermelho, no semáforo, você está ali vendo uma arte de um coitado que está ali num sol quente daquele para levar a comida para os seus filhinhos. Não é? Muitos deles têm filhos. Nós já vimos os malabaristas com a esposa do lado, aguardando ele ganhar o troquinho. Maravilha? Muito bem. Vamos dar prosseguimento então. O estado intermediário dos mortos, seio de Abraão, paraíso. Após a humanização, morte e ressurreição de Jesus, o paraíso não é mais embaixo, conforme nós já comentamos, e sim em cima no céu. Na manhã da ressurreição de Jesus, antes dele permitir que Maria Madalena e os outros discípulos lhe tocassem, ele desceu às partes mais baixas da terra, onde? Seol. Ali liberou os mortos que estavam no seio de Abraão, lá no Seol, transferiu-os para um lugar no céu, no espaço sideral, e esse lugar é chamado de paraíso, em algum lugar no espaço sideral, no céu, né, no espaço celestial, denominado paraíso. Foi exatamente nessa ocasião que ele levou consigo o cativeiro. Isso aconteceu como um milagre da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, como já foi dito, hoje quando um crente morre, ele já não desce mais ao Seol, ele vai estar com Cristo no paraíso. Paulo foi enfático na certeza de deixar esse corpo e estar presente com o Senhor. Se alguém puder ler para mim, segunda epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8. O que é que Paulo fala a respeito desse momento muito especial na vida do crente? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Muito bem, Paulo deixa bem claro que hoje nós estamos
com o Senhor, mas espiritualmente, né? Mas não fisicamente. Mas logo nós estaremos fisicamente perto dele, presencialmente, no mesmo ambiente onde ele está. Vamos visualizar ele no mesmo ambiente. Por isso é importante nós estarmos em curso, seminário de escatologia bíblica. Hoje nós sabemos que Cristo está conosco, mas espiritualmente, né? Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde Cristo está, nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor não está no Seol, não está no Hades, para baixo. Existem dezenas de referências bíblicas que afirmam que Jesus ascendeu ao céu, foi assunto ao céu e está à direita do Pai. Consequentemente, todos os que morrem vão para perto de Cristo, à direita do Pai, no lugar chamado paraíso, onde no arrebatamento da igreja as almas sairão do paraíso e virão para as nuvens, onde das nuvens virão para tomarem os seus corpos, e vai acontecer então a ressurreição. Para cumprir e provar biblicamente que Jesus foi assunto ao céu com corpo e não como um fantasma, abra a Bíblia para mim e leia Atos 1:11. Atos capítulo 1 e versículo 11. Vamos lá. Já estamos dando o encerramento desta aula, desse seminário, mas vamos lá ainda para Atos capítulo 1 e o versículo 11. Ok? Os pais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o visto exílio. Muito bem. Observe que os anjos denominou nuvem de céu, chamou as nuvens de céu, não é? Ele não falou assim, por que estão olhando para as nuvens? Não, porque estão olhando para o céu, para cima, no céu, para cima nas nuvens. Então, céu significa firmamento ou espaço sideral. Quaisquer coisas acima da nossa cabeça pode ser denominado céu. Então a pessoa pode ir para o céu andando de avião. Claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira, muito sem gosto, mas é uma brincadeira, né? Porque o avião ele pode estar acima das nuvens, não pode? Boeing, ele viaja acima das nuvens, então ele viaja nos céus. Sim, podemos afirmar teologicamente que os Boeings, eles ultrapassam as nuvens, o que está abaixo das nuvens, e viaja acima das nuvens. Ele vai, ou eles vão para outros céus que nós não conhecemos. Interessante, a gente só consegue falar essas coisas em escatologia bíblica. Você que não tem vindo está perdendo. Venha estar com a gente presencialmente. Varões galileus, por que estão olhando para cima no céu? Este Jesus que foi recebido no céu, nas nuvens, foi recebido no céu do mesmo modo que ele foi recebido no céu, nas nuvens, ele há de voltar. Aonde? Nas nuvens. Os anjos deixaram bem claro, Jesus quando vier arrebatar, ele virá
Do mesmo modo que vocês viram ele subir e ficar aqui nas nuvens, ele vai voltar e ficar aqui nas nuvens. Foi dito por Paulo, não foi? 1 Tessalonicenses, não é? 4:16. Não é? 1 Tessalonicenses 4:16, Paulo deixou bem claro que vai haver toque de trombeta, não é? O arcanjo vai dar a voz de comando, vai dar um brado para dar voz de comando, vai haver toque de trombeta, e depois, e tudo isso vai acontecer com todos nas nuvens, no céu, nas nuvens. E aí nós que estamos vivos seremos transformados e vamos nos ajuntar com os que forem ressuscitados. Haverá uma ressurreição universal, desde Adão até o minuto do arrebatamento. Haverá ressurreição para que todos tomem os seus corpos. Depois que houver a ressurreição, o Espírito Santo vai fazer um trabalho muito divino, muito espiritual, nos que foram ressuscitados e nos que estão vivos, que não provaram a morte. E nós vamos estar no mesmo ambiente aqui na terra, uma enorme multidão. E os anjos e Jesus estarão nas nuvens, no céu, do mesmo modo que o viste subir, ele há de voltar, provando que ele virá nas nuvens, provando que ele subiu com o corpo, porque ficou 40 dias na terra, e aqui ele comeu, bebeu, provando que ele tinha corpo, não era fantasma, e provando que do mesmo modo, com o mesmo corpo que ele subiu, ele há de voltar nas nuvens para arrebatar, chamar o seu povo, para haver um rapto da sua igreja, para um arrebatamento chamado rapto da igreja. E então nós vamos ser arrebatados. Algo que é muito pregado, porque as pessoas leem e falam sem prestar atenção, é que nós vamos subir num abrir e fechar de olhos. E o texto não ensina assim, que nós vamos subir ao encontro do Senhor num abrir e fechar de olhos, rápido. Não. O que vai acontecer num abrir e fechar de olhos é ressurreição, onde os corpos virão. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos, e num abrir e fechar de olhos nós vamos estar todos juntos no mesmo lugar. Isso é verdade. Então nós seremos transformados, e apenas a palavra transformados e a palavra ressuscitados com transformados está escrito num abrir e fechar de olhos. Mas para sermos arrebatados, não está escrito que nosso arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Acredito que vai ser mais tranquilo. Também não vai demorar tanto assim não, mas mais tranquilo. Não como muitos pregam, que é num abrir e fechar de olhos. E isso a gente aprende em escatologia bíblica. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Estamos aqui na ADN Templo Central, Bispo Eliezer Carvalho, o seminário Escatologia Bíblica, tá bem? Quero convidar você para estar com a gente na próxima terça-feira, aqui no Templo Central ADN, 20 horas. Venha,
venha participar da aula presencial, é gratuito, ninguém cobra nada, tá bom? Malemar, se a gente sentir no coração, a gente tira uma oferta voluntária, aquela oferta costumeira, porque é um culto, tá? É culto de ensino com um seminário de escatologia. Então, mas você não é obrigado a ofertar nada, você vai fazer voluntariamente se você sentir. Se não sentir, venha, senta aí, mas eu quero muito que você sinta, para você não ser avarento. Ser avarento não, senta, tá bom? Quero convidar você para estar com a gente na próxima terça-feira. Vamos dar prosseguimento para ver na próxima terça-feira onde estão os ímpios mortos, como eles estão lá agora, o que eles sentem lá agora, nesse exato momento, lá num lugar físico chamado Hades, Seol, Tártaro, Geena ou inferno. Tá bem? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós estamos colocando um término nessa aula, desse seminário, querendo Deus, retornando semana que vem, tá bem? Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal Teologia Didática. Se inscreva, dê um like, comenta. Isso é muito importante para o YouTube distribuir as nossas aulas, tá bem? Que elas são gratuitas. Então faça isso, nos ajude, tá certo? Deus te abençoe, até a próxima, se Deus nos permitir. Shalom Adonai.